Queridos, abra a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6. A partir do verso 47. João, capítulo 6. A partir do verso 47. João, capítulo 6, verso 47 até o 50, diz assim: em verdade eu lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti esta palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é santa. Vem nesta manhã, neste lugar, Senhor, ministrando a cada um dos corações que estão aqui, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Porque eu sei, Senhor, que essa palavra veio do Teu coração para as nossas vidas. Que os nossos olhos possam estar atentos e os nossos ouvidos também, aquilo que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações. Que essa semente seja uma boa semente, que caia, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, como terra fértil, Pai. Que ela cresça, que ela floresça, Senhor, que ela frutifique, em nome de Jesus. E que todo espírito contrário, que nos traz cansaço, dores no nosso físico, todo espírito que nos traz distração de mente e sono, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que somente o Teu Espírito tenha liberdade para agir e operar neste lugar. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia, glória a Deus. Bom, semana passada nós falamos sobre ter um lugar à mesa, né? Nós falamos que em todos os cultos, não só no culto de Santa Ceia, mas em todos os cultos, Deus nos prepara uma mesa. Jesus nos prepara uma mesa. E quando nós chegamos aqui na igreja, a mesa está preparada. A mesa está posta e que existe lugar na mesa. Então todos nós que viemos aqui hoje, nós estamos ocupando um lugar nessa mesa. Nessa mesa que Jesus nos preparou. Enquanto eu estava aqui no louvor, na adoração, Jesus me falou o seguinte: filha, não importa se ainda existem muitos lugares na mesa. Não importa se os lugares não foram ocupados. Não importa se poucas pessoas aceitaram esse convite para sentar na mesa. O banquete não será cancelado. Aquilo que o Senhor tem de alimento para mim e para você não será cancelado, porque poucas pessoas sentaram na mesa. Ele honra cada um de nós que tomou essa decisão e aceitou esse convite. Amém? Então, semana passada nós falamos sobre isso, que tem lugar na mesa, que Ele preparou o banquete e Jesus é o alimento dessa mesa. E nós falamos, né, na semana passada, que Jesus faz esse convite, tem pessoas que aceitam e sentam nessa mesa. Nós falamos que tem a mesa que o Senhor prepara e pessoas vêm, sentam nessa mesa, mas a vida vem e dá a opção de outras mesas e essas pessoas deixam a mesa que Jesus preparou
para sentar em outros tipos de mesa, né, que são as distrações. Às vezes o trabalho é mais importante, às vezes o dinheiro é mais importante, às vezes a família é mais importante, às vezes o filho é mais importante, a preguiça é mais importante. Várias distrações tentam nos tirar da presença de Deus nessa mesa de comunhão, né, que nós estamos sentados aqui nesta manhã. E o terceiro tipo de mesa é a mesa que sempre está posta e a pessoa sempre está tentando servir ao Senhor de diversas outras formas, como aquele filho que ficou, né, na história do filho pródigo. Está servindo, fazendo caridades, está na sua casa lendo a sua Bíblia, fazendo as suas orações, mas não está participando dessa mesa que está posta para nós hoje, em todos os cultos. A mesa sempre está posta, mas ainda há lugar na mesa, porque as pessoas estão decidindo não sentar nela. Mas nós viemos e nós estamos aqui para sentar à mesa. Por quê? Porque tem alimento na mesa. E o tema da mensagem de hoje é: tem alimento na mesa. Estou sem óculos, estou vendo que eu estou com uma dificuldade de ler. Eu falei, essa letra está muito pequena. Esqueci de pegar o óculos antes. Mas o tema da mensagem nesta manhã é: tem alimento na mesa. Então, Jesus, semana passada a gente viu que há lugar na mesa, a mesa que Ele prepara. E a gente aceita o convite dEle, porque Ele coloca algo na mesa. Tem alimento na mesa para mim e para você. Amém? Tem alimento na mesa. Vamos começar lá em João mesmo, João 6, a partir do verso 22. A gente vai lendo, vai meditando, vai explicando aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar nesta manhã. João 6, a partir do verso 22. E aqui o subtítulo da minha Bíblia está: o Jesus, o pão da vida. O alimento que é servido nessa mesa é Jesus. Jesus é o nosso alimento. E começa assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Até aqui, depois a gente continua. Qual o contexto dessa história? Antes disso, antes desses versículos que nós lemos aqui, Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes, né? Ele tinha ensinado uma multidão de pessoas que estava ali onde Jesus estava, e ele viu que já era tarde, aquela multidão estava ali, e que ele ficou preocupado que ia despedir toda aquela multidão sem alimentar aquela multidão. E aí ele fala para os seus discípulos, né? Olha, eles precisam comer, vamos dar comida para eles. E os discípulos falam o quê? Mas a gente não tem dinheiro para comprar comida para todos eles, né? A gente teria que ter muito dinheiro para comprar. Aí um dos discípulos falou assim: ó, tem um menininho aqui, foi o que o Douglas leu, né? Tem um menininho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é suficiente. E Jesus pega aquilo, dá graças, ele agradece a Deus por aquela comida e pede para repartir. E aí eles vão entregando para as pessoas e não vai acabando pão, e não vai acabando peixe. Todo mundo come, fica satisfeito e sobra ainda 12 cestos cheios. Então essa foi a multiplicação de pães que Jesus tinha feito antes. Só que no dia seguinte, uma multidão foi lá de novo, no mesmo lugar que Jesus tinha feito esse milagre, porque eles queriam de novo o milagre de Jesus. Eles queriam se alimentar do milagre de Jesus. Eles foram lá procurando Jesus.
para isso. E é essa cena que a gente vê aqui. Eles foram lá procurar Jesus, mas Jesus não estava ali. Porque Jesus já estava a caminho do outro lado do rio. Do outro lado, ele tinha uma missão para fazer em outro lugar. Ele já não estava ali. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aqui Jesus conhece a intenção do nosso coração. Aquele povo não estava interessado em Jesus por ser Jesus. Eles estavam interessados em Jesus porque Jesus fazia coisas que eles se beneficiariam com aquilo que Jesus faria, né? E Jesus sabia. Então eles fizeram uma pergunta, Jesus respondeu outra. Percebe? Eles perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus responde: em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram sinais e viram que eu sou o Filho de Deus, mas porque vocês querem comer os pães e ficarem satisfeitos de novo, né? Então Jesus conhece a intenção do nosso coração. A gente não esconde nada do Senhor. Ele sabe a intenção do nosso coração. Qual a intenção do nosso coração quando a gente vem para a igreja? É receber algo do Senhor ou entregar algo para Ele? Será que a gente vem aqui buscando uma cura, um milagre, uma bênção? Ou a gente vem para adorá-lo, engrandecer-lo simplesmente porque Ele é Ele, né? Então, isso nos ensina muito. Versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele está dizendo, existe uma comida que permanece para a vida toda, e não é o pão, e não são peixes. É a comida que Jesus tem para nos oferecer. E é interessante que ele fala assim no 27, trabalhem pela comida. Então exige o quê? Esforço de nós. Sairmos das nossas casas, estarmos aqui, exige um esforço de nós. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, exige o quê? Um esforço de nós. Quando a gente decide cumprir as disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra, exige um esforço de nós. Então aqui Jesus está falando, trabalhem para ter essa comida espiritual que eu posso dar. Essa comida espiritual que eu coloco na mesa. E é o próprio Jesus, é a sua palavra, as diversas manifestações de Jesus. Nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos a provisão do Senhor, nós queremos a manifestação de Jesus em nós, mas nós não trabalhamos para isso. Porque ele está dizendo aqui que exige esforço, é um trabalho. Trabalhem não pela comida que se estraga, não pelo pão, não pelo arroz feijão. Não é isso que Jesus está falando. Trabalhem pela comida que não se estraga, que só o Filho do Homem, que só Jesus pode dar. Exige um esforço meu e seu. Versículo 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Vocês creiam em mim. Vocês precisam acreditar em mim. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E aqui, antes da gente explicar esse versículo, eu anotei aqui para não esquecer. Essa semana eu estava indo levar o Davi, indo buscar o Davi na escola. E enquanto eu estava dirigindo, eu ouvi Deus falar fortemente no meu coração assim: eu não tenho filhos prediletos, eu tenho filhos mais chegados. Olha que interessante. Isso mexeu comigo. Eu não tenho filhos preferidos, eu não tenho filhos prediletos, eu tenho filhos mais chegados, filhos mais
próximos. E isso não diz respeito a Deus, diz respeito a nós. Porque Deus está sempre no mesmo lugar. Deus está nos céus. Jesus está ali. Mas cabe a nós nos aproximarmos dele ou nos distanciarmos dele. Ele não tem filhos prediletos e preferidos. Ele tem filhos mais próximos e mais chegados. E somos nós que nos achegamos. Somos nós que vamos até a presença dele. Somos nós que decidimos sentar nessa mesa em que há lugar. Somos nós que decidimos nos alimentar do alimento que está nessa mesa. Aquele que busca o Senhor, encontra o Senhor. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Somos nós que nos chegamos a Ele. E aí o versículo 30, que a gente leu aqui. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles já tinham visto Jesus multiplicando pães e peixes, e eles ainda pediam um sinal. Jesus já tinha curado muitas pessoas, por isso que eles estavam seguindo Jesus, porque Jesus fazia milagres. Eles já tinham visto tantos sinais, eles ainda queriam mais, para confirmar que Jesus era Jesus. E quantas vezes, nós já experimentamos tanto de Jesus, tanto de Deus, já vimos tantos milagres acontecerem na nossa vida, milagres acontecerem na vida dos nossos irmãos, e a gente ainda questiona se Jesus é mesmo tão poderoso assim, se Jesus pode mesmo fazer por nós aquilo que nós precisamos. Nós achamos estranha essa pergunta aqui que essas pessoas fizeram para Jesus, mas tantas vezes nós também fazemos a mesma pergunta. E aí o 31 fala assim, eles continuam falando com Jesus, eles dizem assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles estão dizendo assim: Moisés fez sinais grandes, Moisés fez cair maná do céu. Qual é o sinal que você vai fazer, Jesus? Eles estão comparando Jesus com Moisés aqui. E aí Jesus responde. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus está dizendo assim: eu sei que vocês estão me comparando com Moisés, mas saibam que não foi Moisés, o homem Moisés, que fez descer o maná dos céus e que alimentou todo aquele povo. Fui eu, foi meu Pai que está no céu. Do mesmo modo que ele enviou aquele maná para aquele povo, ele estava dizendo para aquele povo que um dia eu viria como pão vivo que desceu do céu. Ele vai falar aqui, a gente vai ler. Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele faz uma alusão, Na verdade, o Velho Testamento é sombra de tudo aquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Então, quando o maná descia do céu, era um anúncio de que Jesus também descia do céu como alimento verdadeiro e eterno. Então Jesus está falando: não foi Moisés que alimentou aquele povo, foi o meu Pai. Foi o meu Pai. E ele fala: aquele que desce do céu, o pão que desce do céu, que dá vida ao mundo, sou eu. É esse alimento que está na mesa para mim e para você. Todos os cultos, todas as vezes que a gente vem aqui, é esse alimento, Jesus, o pão vivo que desceu do céu e que está à nossa disposição. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então Jesus está falando assim: eu sou o alimento perfeito e completo.
Eu sou o alimento que você precisa, eu sou a cura que você precisa na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual. Eu sou o pão vivo que dá vida a todas as áreas da sua vida, todas as áreas que existem em você. Eu sou o pão que alimenta, eu sou a água que sacia a sua sede. E aí Jesus, porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Vocês estão me vendo. Mas embora estejam me vendo e fazendo tudo aquilo que eu faço, vocês não estão crendo. E muitas vezes nós estamos assim, sentados à mesa, nos alimentando daquilo que Ele está nos oferecendo, mas muitas vezes não crendo que aquele alimento é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu, que é o alimento perfeito que está à nossa disposição. Como está o nosso coração? Agora a gente vai pular um pouquinho para não ficar extenso. A gente vai lá no versículo 47, que a gente leu aqui no início. Versículo 47 diz assim: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, ou seja, vida plena, vida abundante. Tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus, o verdadeiro alimento. E nós muitas vezes estamos procurando alimento em outros lugares, mas eles não são capazes de saciar a nossa fome e nem a nossa sede. Ele é o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Não foi aquela comida que proporcionou vida abundante para eles. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele se entregou para que hoje nós tivéssemos esse alimento. Esse pão da vida, esse pão vivo que desceu do céu é Jesus. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos renova. Ele é tudo o que nós precisamos. É o pão que o mundo não pode nos oferecer. O pão que o mundo nos oferece são distrações, são alimentos momentâneos e passageiros. A gente se alimenta do que o mundo oferece, mas ele não pode trazer vida plena para nós. A gente se alimenta da comida que existe no mundo porque o nosso corpo precisa sobreviver. Só que este alimento que o mundo dá, não estou falando só de alimentos mesmo, estou falando de relacionamentos, de situações. Aquilo que o mundo nos oferece, que nos tira da presença de Deus, é um pão que não veio do céu. É um pão que tenta nos deixar empanturrados e a gente acha por um tempo que a gente está saciado. Mas a gente vai perceber em alguma situação da nossa vida que aquele pão que o mundo ofereceu e que eu aceitei não está me dando vida plena, que eu não sou completo e completa com esse mundo, com esse pão que o mundo me oferece. E como é bom a gente perceber isso antes. É o cuidado de Deus conosco. Quando Ele nos alerta, é o cuidado de Deus conosco, nos dizendo: ei, do que vocês estão se alimentando? Essa comida não vai fazer bem para você. Igual quando a gente come alguma coisa que não faz bem para o nosso estômago, que ele incomoda. A comida que o mundo dá, que oferece mesas bonitas, também causa indigestão em nós. Indigestão emocional, indigestão espiritual. E há uma mesa preparada por Jesus. E tem alimento nessa mesa. E o alimento é este: o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Versículo 54
quem come, Jesus falando ainda, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Olha a importância da Santa Ceia. Quando nós comparecemos à Santa Ceia, nós estamos comendo simbolicamente o corpo de Cristo, bebendo simbolicamente o sangue de Cristo, nos trazendo à memória aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, que Ele se deu em nosso lugar, o seu corpo, o seu sangue foi vertido por nós, e toda a Santa Ceia a gente se lembra desse sacrifício. E é nesse momento que a gente celebra a Santa Ceia, é que nós firmamos um compromisso de que Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Então, todas as vezes que nós deixamos de celebrar a Santa Ceia, nós estamos dizendo: eu não tenho tanta necessidade de que esse alimento, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, permaneça em mim e que eu permaneça nele. Olha a importância da celebração da Santa Ceia. A importância de virmos aos cultos, mesmo que não seja Santa Ceia, porque cada culto tem um alimento preparado para nós, que é o pão vivo que desceu do céu. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então muitas vezes a gente fala: eu vivo por Jesus, eu vivo por Jesus, mas você está se alimentando dele? Porque ele fala aqui que somente aquele que se alimenta dele viverá por ele. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O pão que Jesus nos oferece é diferente do mundo que o mundo oferece. Tem alimento na mesa. Jesus é o alimento. Interessante que João, o apóstolo João, ele tem essa revelação. Na verdade, ele escreveu, né, sobre isso. E ele tinha isso muito dentro dele, porque ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Então dizem que ele era o discípulo amado, né? Não é porque Jesus amava mais ele do que os outros, é porque ele estava sempre próximo. E é aquilo que o Espírito Santo falou para mim, né, durante a semana. Eu não tenho filhos preferidos, eu tenho filhos mais chegados. Eu não tenho filhos mais prediletos, eu tenho filhos que estão mais próximos. Os filhos que estão mais próximos são aqueles que se alimentam de mim, que sentam à mesa e que usufruem do alimento que tem na mesa. E nós estamos aqui porque nós respondemos a esse convite e dissemos para Jesus: Jesus, tem lugar na mesa? Eu estarei lá. E quando eu me sento na mesa, Ele tem esse alimento. O alimento que nutre corpo, alma e espírito, porque Ele é o pão da vida. Um alimento que ilumina, porque Ele é a luz do mundo. E quem está nele não andará em trevas. Um alimento que protege, porque Ele diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Fala sobre proteção. Jesus é o alimento que ressuscita. Ele é ressurreição e vida. Ele ressuscita os nossos propósitos. Ele ressuscita todas as áreas que estão mortas na nossa vida. Ele é esse alimento. Jesus é o alimento que promove intimidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Fala sobre comunhão com o Pai, comunhão com Deus, intimidade. E todas essas características desses alimentos estão aqui na palavra de Deus.
Aí mesmo no Evangelho de João. Se você for nos capítulos seguintes, esse que a gente leu fala sobre o pão da vida, o alimento que nos nutre. Mais pra frente, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. É o alimento que nos ilumina, que dissipa as trevas, a escuridão dos nossos pensamentos, a escuridão das nossas emoções. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro de nós, no escuro, sem direção, e Ele é esse que ilumina, é Ele que chega e as trevas se dissipam. É o alimento. Jesus é o alimento. Mais pra frente, acho que no capítulo 8, não sei muito bem, mas aí mesmo na sequência, Jesus fala que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É o alimento que nos protege. Mais pra frente também Ele vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. É o alimento que ressuscita as áreas mortas dentro de nós, ressuscita os nossos propósitos. E mais pra frente também Ele vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos permite a intimidade com Ele, a intimidade com o Pai. É esse alimento que tem nessa mesa. E é muito diferente do alimento que tem sido oferecido a nós no mundo. Muito diferente. Ele pode até parecer que está nos saciando, nos alegrando, mas não é suficiente. Só Jesus é suficiente. Só Ele tem um alimento que não perece, que não nos faz mal, que nos nutre, que nos ilumina, que nos protege, que ressuscita e que promove intimidade com o Pai. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar, eu vou colocar uma canção aqui e eu creio que nós seremos ministrados por ela. Jesus nos convidou à mesa, nós aceitamos o convite e agora nós temos a oportunidade de nos alimentarmos com o banquete que Ele preparou para nós. Há uma mesa preparada por Jesus e nós estamos aqui, Jesus, para desfrutar dessa mesa, desse alimento que o Senhor tem para cada um de nós.
nos ilumina, que protege, que ressuscita o nosso coração, que nos leva à intimidade com Deus. Tudo que nós precisamos está nele. Não é tudo que eu quero, não é tudo que eu sonho, é tudo que eu preciso, porque Ele que sabe o que eu e você precisamos. Ele não possa suprir. Ele é o alimento que eu e você precisamos. É o alimento que está na mesa para mim e para você. Jesus, obrigada por essa mesa que foi preparada para nós. Tudo que nós precisamos, nós encontramos aqui. A mesa que o Senhor preparou para nós. Que foi preparada para mim. O que eu preciso eu encontro aqui. Tudo que precisamos está na mesa. No alimento que o Senhor preparou para nós, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus está nessa mesa. Jesus está nesta mesa. Há uma mesa preparada para cada um de nós. Há uma mesa. Nós estamos sentados nesta mesa, nos alimentando deste alimento e nada nos faltará. Que foi preparada para mim. O que eu preciso eu encontro aqui. Tudo que eu preciso está em ti. Há uma mesa que foi preparada para ser esse alimento que eu preciso eu encontro aqui. Tudo o que eu preciso está em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que nós possamos entender que Jesus é o nosso alimento, que está sempre na mesa. Há sempre um lugar na mesa para desfrutarmos desse alimento que é Jesus, pão vivo que desceu dos céus. Amém? A cura que nós precisamos no nosso físico, nas nossas emoções, é dele. É Ele o nosso alimento. Amém?